de maneira muito simbólica, eu queria convidar o Júnior, o pessoal da Valorem, para se sentar comigo aqui nessa última mensagem, para ter essa marca, esse símbolo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de casamento. Eu acho a imagem do casamento sempre muito boa, a imagem dos votos. São símbolos que acabam ficando na nossa memória. E como a gente já sabe, as imagens falam muito. Muito bem. Quem mais da Valorem está aqui? Por favor, Dag. Quem mais? Senta aqui comigo. Tá joia. Deixa eu fazer um convite a vocês. Fiquem em pé um minutinho, mexe com o braço aí, dá uma quebrada. Isso. Respira fundo. Isso, dá um tempinho aí. Isso mesmo, mexe um pouco, dá um tapa na pessoa do lado. Tem aquele negócio, tem sempre aquele negócio de falar alguma coisa para a pessoa do lado. Você nunca ouviu isso, né? Dar um tapa na pessoa do lado, né? Primeira vez. Valmir tá aí? Bem-vindo, Valmir. Muito bem. Ainda de pé aí, só para você circular o sangue um minutinho, eu vou fazer um convite a vocês. Nós vamos orar e vou te fazer uma sugestão. Busque em Deus uma pessoa que está aqui, para você orar por ela agora. Busque em Deus uma pessoa na sua mente, é a primeira que vier à sua mente. Você vai orar pedindo ao Espírito Santo que fale a essa pessoa nesse momento de maneira especial, ok? Então você não vai orar por você, você vai pedir a Deus por alguém. Primeira pessoa que vier à sua mente aí, que está aqui, você vai orar por ela, ok? Escolheram? Isso. Escolhe uma pessoa aí que vem à sua mente e agora nós vamos orar, beleza? Deus amado, em nome do Senhor Jesus, traz às nossas mentes, aos nossos corações, nesse instante, foco, atenção, muita percepção e sensibilidade da parte do Teu Espírito para tudo aquilo que o Senhor já falou com a gente e ainda tem por dizer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou sentar com os meus amigos aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que passa por uma questão profética. E aí eu quero... A questão profética ela envolve várias dimensões, várias camadas. Eu quero comentar um aspecto com vocês que tem chamado muito a minha atenção nos últimos anos, que é o seguinte. Eu imagino que vocês se lembrem, quando Paulo fala a respeito dos dons, lá para a igreja que não tinha falta de dons, ele chama a atenção para aquela igreja, fala assim, olha, vocês estão dando muito valor a um dom. Eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês se esforcem. Lembram disso? Falando da igreja de Corinto, que vocês se esforcem em busca dos principais dons, dos melhores dons. Que vocês se dediquem com zelo aos melhores dons. Mas, em especial, a que dom? Ao dom de profecias. E Paulo explica. Quem profetiza o faz para a edificação dos homens, para o encorajamento dos homens e para o consolo dos homens. É Paulo dizendo. Pois se você quiser, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, logo depois que ele fala do amor. Então guarda isso com você. Quando nós pensamos em entregar uma palavra profética para alguém, em geral, na cabeça de todo mundo aqui, talvez passe na nossa mente algo do tipo assim, vou falar do futuro dessa pessoa. Pior ainda, vou falar para essa pessoa o que ela deve fazer. Não. O que Paulo nos ensina é busque com zelo, busque com dedicação, busque com esforço os melhores dons, em especial o dom de profetizar. Por quê? Porque quem entrega uma profecia edifica seres humanos. Seres humanos desconstruídos são reconstruídos através de uma palavra profética. Seres humanos que estão com medo em relação à vida são encorajados. Seres humanos que estão perdidos em relação à vida são consolados através de uma palavra profética. Então, eu queria conversar com vocês aqui a respeito de uma palavra profética e queria falar a respeito disso pensando nessa realidade da mesa que está aqui. Muito bem. E aí eu queria que você não estranhasse o tom inicial da minha fala. Não estranha, não. Porque
A palavra profética, muitas vezes, é uma palavra dura. E associado à palavra profética, muitas vezes, o que nós encontramos é uma palavra de juízo. Concordam? Então, não estranha esse tom e não fica pensando na sua cabeça também que isso é um negócio assim, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Cuidado. O mesmo Paulo, falando na mesma carta, diz o seguinte a respeito da mesa. Gente, muito cuidado, porque se vocês estão nessa mesa, comendo e bebendo, sem discernir o corpo, vocês estão chamando para vocês juízo. Ok? Mas, de novo, não assusta com esse tom inicial, não. Eu só queria que você prestasse atenção, porque a palavra que eu quero compartilhar com vocês, embora eu tenha relutado em trazê-la, é uma palavra que exige, de fato, cuidado. E não é uma palavra do Antigo Testamento, não é uma palavra do Novo Testamento, é uma palavra eterna. Porque eu não sei se vocês se lembram, na nossa primeira palavra aqui eu disse para vocês, a mesa não é uma possibilidade, a mesa é um princípio. A mesa é um fundamento. Abrir mão da mesa significa abrir mão do sentido da própria vida. Eu vou repetir. Quando Jeremias, de novo um profeta, né? Quando Jeremias começa a entregar a sua palavra profética para o povo de Deus, ele diz assim, em nome de Deus: o meu povo cometeu 2 crimes. Vocês lembram disso? Essa é uma palavra bem conhecida de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. Deus falando através do profeta. Esse povo me trocou a fonte de água viva por uma cisterna rachada. Eu vou repetir. Esse povo cometeu 2 crimes. O meu povo, Deus falando, cometeu 2 crimes. Quais foram os 2 crimes? Me trocaram a fonte de água viva por uma cisterna. E aí cisterna, lá naquele tempo, não são as nossas cisternas, porque as nossas cisternas cavam água que jorra. No fundo, as nossas cisternas, num certo sentido, também são uma fonte. Naquele momento, não. Naquele momento, nós estamos falando de um tanque. Então, lá atrás, voltando no tempo e naquela geografia, o que o povo de Deus estava fazendo era trocando a fonte de água viva por um tanque com água parada. E com um detalhe, qual que é o segundo crime? Ela está trincada, ela está rachada. E aí a continuidade do texto diz assim: o seu crime é que vai te castigar. É Deus falando. Não sou eu que estou te castigando. É o fato de que você está me trocando a fonte de água viva por um tanque rachado, é você mesmo que vai receber o castigo. Entendem? Então, veja, quando nós falamos de uma mensagem de juízo da parte de Deus, não é que Deus está lá no céu incomodado, com raiva, e está reagindo a algo que nós estamos fazendo. Não. Ele está simplesmente permitindo que as nossas cisternas rachadas simplesmente não tenham mais água. Entendem? Esse detalhe é muito importante, porque senão nós misturamos isso daqui. Então eu quero conversar com vocês a respeito de um profeta que me chama muita atenção e eu acho que tem muito a ver com todos nós aqui de uma forma geral, que é o profeta Amós. Muito bem, se você tiver com a sua Bíblia aí, ok, se não tiver, nenhum problema. Eu vou abrir aqui Amós no capítulo 1 e aí você vai perceber, eu imagino, algumas coisas que não são muito claras para a maior parte das pessoas a respeito desse profeta Amós. Diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Só um parêntese aqui, a gente vai fazer uma pausa aqui, que eu queria que você entendesse o seguinte. Quem é essa figura? Amós. Amós, ao contrário do que muita gente imagina, não é um pastor de ovelhas, como Davi, por exemplo. A palavra utilizada aqui para criador de ovelhas é uma pessoa que tem muito gado e tem, inclusive, pastores de ovelhas. Então, na verdade, essa figura, o profeta Amós, é um empresário, é um empreendedor, é um cara que está ali,
na lida, como quem tem, inclusive mais adiante, vou até aproveitar isso no capítulo 7, tem uma hora em que ele está conversando com um determinado sacerdote lá, e ele diz, olha, é o seguinte, eu não fiz a escola de profetas, eu sou um criador de ovelhas e sou um cultivador de sicômoros, um tipo de figo especial. Então ele é um cara do agronegócio, naquele momento. Um cara que desenvolve ali todo um trabalho. Os estudiosos, de uma forma geral, dizem que ele é um negociante daquele tempo. Muito bem, é um empresário, a gente poderia dizer assim. Detalhe importante, ele é um dos raros profetas cujo nome não é citado. Se você for olhar os profetas anteriores, Oséias, Joel, tem lá o nome do pai. O pai dele não é citado. Então, muito provavelmente, ao que tudo indica, segundo os estudiosos, especialistas nesse assunto, ele é uma pessoa de origem humilde, mas deu certo na vida. Entendem? O cara que está ali e deu certo. Terceiro detalhe muito interessante que os estudiosos a respeito do livro de Oséias também trazem para a gente. A maneira como ele escreve, a maneira como ele fala, deixa claro que ele é uma pessoa que conhece muito bem os livros de Moisés. Ele conhece muito bem o Pentateuco, ele conhece muito bem a Torá. Então veja, ele é um homem de negócios, um trabalhador, um empresário, de origem humilde, que muito provavelmente deu certo na vida, com um detalhe. Ele recebe da parte de Deus visões para entregar a Israel. E ele obedece. Ele deixa o negócio dele, abre um parêntese no negócio dele e vai entregar a palavra que Deus diz para ele entregar a Israel. E aqui, eu não sei a quantos de vocês isso é muito familiar, nós estamos num momento aqui em que o rei de Israel é Jeroboão, filho de Jeoás. Aqui tem um cuidado, um certo cuidado. Nesse momento, o reino de Israel vive aquilo que vários países em toda a história da humanidade já viveu. Ele estava dividido ao norte e ao sul. Já viram isso em algum outro momento da história? Já viram países separados ao norte e ao sul? Estados Unidos já foi separado ao norte e ao sul, né? Teve um momento nos Estados Unidos que haviam dois presidentes, né? Um ao norte e um ao sul, quase que rompe tudo. O Brasil quase já se separou ao norte e ao sul, né? A gente tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, e aí a gente poderia ter, a gente tem Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, a Inglaterra já foi separada a leste e a oeste, né? Então país separado não é novidade, só que talvez você não perceba, nesse momento o povo é separado em dois nomes, por isso é confuso. Ao sul Judá, ao norte Israel. A mensagem, isso não é uma frescura, isso é importante, você já vai entender por quê. A mensagem de Amós é para o povo do norte. Muito bem. Quem é esse povo? Aí eu vou voltar no tempo com vocês e aí bastante atenção para você não perder o fio da meada. Esse povo, o povo do norte, é um povo que lá atrás vivia junto com o povo do sul e tinha como rei Saul, tinha como rei Davi, tinha como rei Salomão. No final do reino de Salomão, consequência das ações, das decisões de Salomão, o reino se divide. Ao sul continua com a dinastia de Davi, continua com o filho de Salomão, que é Roboão. Ao norte, não. Ao norte surge um cara chamado Jeroboão, que não é esse, é o Jeroboão I. Muito bem. Então, ao norte surge um cara que vem do Egito, ninguém sabe ao certo porquê, mas ele não se relacionava bem com Salomão, Salomão inclusive quis matá-lo. Mas ele foge para o Egito e assim que Salomão morre, ele volta e assume a liderança das 10 tribos do norte. E aí ele faz uma coisa que quase ninguém entende. Tem uma peculiaridade, tem uma sutileza na hora em que a gente olha para as nossas traduções. O Jeroboão falou assim, esse povo, na hora em que tiver a primeira festa lá em Jerusalém, esse povo vai lá para Jerusalém e vai acabar voltando a ser um povo que presta atenção nos filhos de Davi. E vão acabar me matando, acabando com tudo aqui. Então já sei. Ele se aconselhou com outros e falou o seguinte. E aí vem o detalhe, a sutileza que algumas pessoas não entendem. Ele construiu bezerros de ouro. E aí nós olhamos para isso e falamos assim, nossa, que coisa absurda, que coisa mais... E aí vem a sutileza. A gente olha e fala assim, que coisa mais sem sentido, construir bezerro de ouro. Aí ele constrói bezerros de ouro, 2 bezerros, que no fundo representam uma única coisa. Ele coloca um no extremo norte e outro no extremo sul. Um na cidade de Betel e um na cidade de Dan. Esse detalhe é importante, vocês já vão entender por quê. Só que aí ele diz assim, ó, Israel, você não precisa mais descer para Jerusalém.
Presta atenção nisso. Eis aí teus deuses, essa é a nossa tradução, que te tiraram do Egito. Eu vou voltar um pouco no tempo. Essa frase é exatamente a mesma que Arão, irmão de Moisés, disse para o povo. O povo, vocês lembram disso? O povo se juntou ao redor de Arão quando Moisés subiu, falou assim, esse cara não volta mais, constrói aí para a gente um Deus. Aí Arão constrói um bezerro de ouro e diz a mesma frase, eis aí teus deuses. Infelizmente, esse é um problema da nossa tradução. Na verdade, não é teus deuses. Na verdade, é eis aí Elohim, que o final in é plural em hebraico. Talmid e talmidim, discípulo e discípulos. Então, as nossas traduções misturaram. Elohim é o nome de Deus com intensidade. Gênesis 1 é, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, quando Arão diz assim, eis aí teus deuses na nossa tradução, não é isso que está lá. É, eis aí teu Elohim. E detalhe, amanhã vai haver festa dedicada a Yahvé, o Senhor. Quando esse bezerro estiver pronto, nós vamos nos reunir e vamos fazer uma festa ao Senhor. Por quê? Porque na cabeça deles, eles não estavam fazendo outros deuses. Eles estavam construindo uma representação do Deus único e verdadeiro. Entenderam? Esse detalhe é importante, bastante importante. Por quê? Porque não é uma idolatria a Baal, não é uma idolatria a Yahvé. É uma idolatria ao próprio Deus. Eu vou repetir. É sutil. Não é uma idolatria no sentido de que você olhou para a deusa da beleza e transformou a beleza num deus. Hoje a gente não dá nome para isso, antigamente era Afrodite. Você não olhou para a intelectualidade e deu um nome. Você não olhou para a beleza masculina como Apolo e deu um nome. Hoje é mais sutil um pouco. Então, não é disso. É que eles olharam para o próprio Deus e começaram a desenvolver com ele uma relação comercial. Ou seja, o Deus e Pai de Jesus foi transformado num ídolo. Isso continua tendo potencial de acontecer nas nossas vidas até hoje. Essa é a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Então, veja, quando esse povo, agora eu vou dar um salto gigante, quando esse povo está lá na frente, nos dias de Amós, esse bezerro está lá. É um outro bezerro, não é aquele que Arão fez, agora quem fez foi Jeroboão. E agora não é nem aquele Jeroboão, é outro Jeroboão, Jeroboão II, os nomes são confusos, né? Mas o fato é o seguinte, Amós recebe uma palavra de Deus para entregar para esse povo a partir de uma visão. E ele vai entregar. Aí quando ele vai entregar, eu vou pular aqui, e vou para o capítulo 7. Ele chega lá na cidade de Betel. Betel é onde tem um dos bezerros. Quando ele chega lá para entregar uma mensagem, ele encontra um personagem muito interessante. O nome desse personagem é Amazias. Quem é Amazias? É um sacerdote de Betel. Lembrando, Betel é o que mesmo? É o lugar onde nós temos um dos bezerros. Aí olha o texto. Então, está lá o profeta Amós, que saiu lá da cidade de Tecoa para entregar uma mensagem ao povo de Israel. Aí ele está entregando a mensagem, daqui a pouco a gente vai ver qual é a mensagem. Aí ele encontra um sacerdote lá da cidade, Amazias. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou esta carta a Jeroboão, rei de Israel. Então presta atenção no fio da meada. O Amós, que é o profeta, o cara que abriu mão da empresa dele lá, foi lá para a cidade de Betel. Lá na cidade de Betel, ele vai entregar uma mensagem. Quando ele entrega a mensagem, o sacerdote da cidade, que é Amazias, manda uma carta para o rei. Estão entendendo o fio da meada? Dizem assim, ó. Ele diz assim para o rei, o sacerdote, Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. Sabe, Jeroboão, tem um profeta aqui chamado Amós, ele está conspirando contra você. Muito bem. A nação, olha que coisa interessante, a nação não vai suportar as palavras que ele está trazendo para cá. Amós está dizendo o seguinte, olha o que Amós está dizendo. Jeroboão morrerá à espada e Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Gente, isso nesse momento não fazia nenhum sentido. Tanto do ponto de vista de Judá ao sul, quanto de Israel ao norte, eles viviam um momento que a prosperidade era gigantesca.
A prosperidade, a extensão de Israel e Judá nesse momento, só é comparável aos dias de Davi e Salomão. Então, em tese, estava tudo dando certo. Estava tudo funcionando bem. A prosperidade desse povo estava em alta. Não fazia sentido. O Egito não era uma grande potência, a Assíria não era uma grande potência, a Babilônia nem existia. Então, dizer que esse povo ia ser levado cativo não fazia sentido nesse momento. É a mensagem do profeta. E é essa mensagem que Deus está entregando para ele. Aí o sacerdote de lá, lembra o nome do sacerdote? Amazias, manda uma carta para o rei, lembra o nome do rei? Jeroboão. E aí diz o seguinte, além dele mandar a carta, depois Amazias disse a Amós, Amós, vai embora daqui, vidente. Fuge imediatamente para a terra de Judá, você é de lá. Vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, preste atenção nessa frase, porque este é o santuário do rei, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, não fiz escola de teologia, não passei por esses lugares, não fiz a escola de Elias, não sou eu essa pessoa. Eu apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. E é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu vim fazer. Não é outra coisa. Agora eu queria chamar a sua atenção. Qual é a palavra do profeta? O que é que está mexendo profundamente com esse sacerdote e está dizendo o seguinte, o povo não vai aguentar essa palavra. A palavra está um pouquinho acima. Eu vou resumir, mas a palavra é assim, ó. Versículo 7, um pouquinho antes. Ele, Amós falando, me mostrou ainda isto. O Senhor estava com um prumo na mão. Estava junto a um muro construído no rigor de um prumo. E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor diz, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-los mais. Veja bem, essa mensagem de um prumo, de uma trena, às vezes você encontra uma corda de medir, de uma taça, é uma maneira simbólica de Deus falar a respeito das suas medidas. Deus tem medidas que só Ele enxerga. Nós não temos nenhuma percepção, nós não temos nenhuma habilidade para perceber as medidas de Deus, mas Deus estabelece as suas próprias medidas. Eu não sei se vocês se lembram, tem um determinado momento na vida de Abraão em que Deus diz assim, Abraão, está vendo essa terra que você está pisando? Vai ser para os seus descendentes, mas não é agora não. Lembra desse texto? Vai ser daqui 430 anos. Por quê? Porque a medida da maldade do povo que está aqui ainda não transbordou. Na hora em que ela transbordar, eu vou utilizar os seus descendentes para trazer juízo para esse povo que está aqui. Veja, são medidas do próprio Deus. Pode ser um prumo, pode ser uma corda de medir, pode ser uma taça que transborda. Então, olha, vou voltar de onde eu comecei. Cuidado, não assusta com o tom, não. Não é Deus com raiva de nós ou com raiva do povo, reagindo ao povo. Não. É chamando a atenção para o seguinte, vocês mexeram em coisas que vocês não poderiam mexer. Vocês comprometeram determinados aspectos e ao fazer isso você tira o pilar de um prédio. E aí o prédio não cai porque eu vou derrubar. Entendem? O prédio cai por si mesmo. Muito bem. E agora a pergunta. E o que esse povo estava fazendo de tão errado? O que é que esse povo fez? Não era, ao contrário do que muita gente pode imaginar, não era idolatria. Um pouco antes desse rei, esse Jeroboão que está aqui, teve um rei chamado Jeú. Jeú teve um papel fundamental na história desse povo. Ele tirou toda a adoração institucionalizada a Baal e a Astarote. Então não havia mais a idolatria nesse formato. Estou falando do ponto de vista da institucionalização, né? Porque um pouco antes, o templo de Israel tinha lá a imagem de Baal e Astarote, o mesmo templo de Salomão, por incrível que pareça. Não é o caso mais. Então, o que é que esse povo está fazendo que trouxe tantos problemas? Como eu disse, eles trocaram espiritualidade por religiosidade. Beleza, mas quais são as consequências disso? A consequência é a seguinte, e aí eu vou voltar aqui num texto que é o resumo da mensagem. Esse profeta tem uma repetição
de duas expressões, e aqui eu queria parar junto com vocês. Ele diz assim, ó, vocês transformaram o direito em amargura e lançaram a justiça por terra. Aqui eu preciso muito da sua atenção. Veja, Deus colocou um prumo e disse assim, vai cair. Por quê? Porque vocês transformaram o direito em amargura e lançaram a justiça por terra. A expressão direito e justiça aparece em Amós de uma forma completamente diferente dos outros profetas. Completamente diferente. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque para nós essas duas palavras são sinônimas, mas para as Escrituras não. Direito é uma coisa, justiça é outra. Completamente distinta. Alguém comentou aqui agora há pouco, acho que foi o Marcelo, comentou, há uma expressão no reinado de Davi que é a seguinte, enquanto Davi era rei, ele administrava o direito e a justiça. Está lá em Samuel. Quando Jó fala a respeito dele, ele falou, não tem lógica esse tanto de coisa acontecer comigo, que eu sempre administrei o direito de todas as pessoas e trabalhei a justiça com todas as pessoas. São duas coisas distintas. O que é o direito e o que é a justiça no contexto das Escrituras? Direito é fácil. Direito tem a ver com aquelas pessoas que de alguma forma estão com a sobrevivência em risco. Por exemplo, havia o direito dos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote não tinha terra, o sacerdote não plantava, o sacerdote não tinha geografia. Lembram disso? Então, as pessoas que não eram da tribo de Levi tinham uma responsabilidade com os levitas. Os levitas tinham direito, entendem? O pobre tinha direito, a viúva tinha direito, o estrangeiro que estava no meio deles tinha direito. Lembram que aquela colheita que escapava para fora da terra, tinha uma legislação específica para ela, é o caso de Ruth, né? É a chamada respiga. Olha, não toca nisso não, porque isso daí é para quem? Isso é direito do pobre, direito da viúva, direito do órfão. Lembram disso? Então guarda isso, essa parte é fácil. Quem é que tem direito em Israel? Os mais vulneráveis. Esses têm direito. Agora mudamos a história. E o que é justiça em Israel? Porque é por causa disso que o juízo vem a Israel. O que é a justiça? Justiça não tem a ver com pobreza. Justiça não tem a ver com vulnerabilidade. Justiça tem a ver com relações mal resolvidas. Vou repetir. O direito tem a ver com pobre. A justiça tem a ver com ricos e pobres se assentando à mesa. Vou repetir. Direito é uma coisa associada a quem corre risco de sobrevivência. Justiça tem a ver com todos nós, porque todos nós temos pobrezas e riquezas. E quando nós não compartilhamos as nossas pobrezas e riquezas, nós somos injustos do ponto de vista das Escrituras. Vamos lembrar as palavras de Jesus. Vocês que estão aí, não fiquem ansiosos com nada, não. Absolutamente nada. Presta atenção nas aves, presta atenção nos lírios, estão entendendo? O Pai de vocês cuida, vai cuidar de vocês também. Quanto a vocês, busquem em primeiro lugar meu reino e a sua justiça. Vou repetir, justiça tem a ver com relações equilibradas. Justiça não tem a ver com rico e pobre. Justiça tem a ver com ricos e pobres se assentando à mesa. A mesa é o lugar onde nós nos assentamos e eu coloco na mesa o que eu tenho para dar e o que eu preciso receber. Então eu me assento à mesa como eu me sentei anteontem com o Rude e fico prestando atenção. O que eu posso entregar para ele? E tenho os meus ouvidos atentos para saber o que é que Deus tem para entregar a mim através da vida dele. Como é que é o nome disso? Justiça. Aonde é que isso acontece? À mesa. Mesa não é o móvel. Muita gente acha que Jesus era carpinteiro e fazia mesa. Na verdade, Jesus se assentou à mesa poucas vezes, porque na cultura dele ele se reclinava à mesa.
Mesa não é um móvel, mesa é uma consciência. Mesa é a consciência de que todos nós temos pobrezas e riquezas. E como quem tem pobrezas e riquezas, nós nos assentamos à mesa e compartilhamos pobrezas e riquezas. Porque não há ser humano, como o nosso irmão comentou agora há pouco, não há ser humano que não seja a imagem e semelhança de Deus. Então não há ser humano que não tenha algo para me dar. E não há ser humano na face da terra que tenha tudo a ponto de que eu não possa lhe dar alguma coisa. Como é que é o nome disso? Justiça. Aonde ela se estabelece? À mesa. Amém? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Quando eu tenho uma palavra para entregar para alguém, para um filho, para a esposa, para um amigo e não entrego. Essa é uma riqueza que Deus depositou na minha mão e eu estou aqui para entregá-la. Quando eu não faço isso, o que eu estou sendo? Injusto. O que está faltando na minha vida? Mesa. Na mesa, as nossas pobrezas e riquezas são colocadas e é nesse lugar onde pobres e ricos compartilham o que têm. Porque no fundo, todos nós somos ricos e pobres. Todos nós temos pobrezas e riquezas para compartilhar e para ser compartilhado. E esse lugar se estabelece à mesa. Esse é o lugar onde pobres e ricos se encontram. Porque no fundo, todos somos ricos e pobres. Esse é o nosso lugar. Então veja, e aqui eu termino. Quando Deus traz essa mensagem a Paulo, quando Deus traz essa mensagem a Amós, quando Deus traz essa mensagem a Malaquias, essa é a mensagem, uma das mensagens de Malaquias no final do Antigo Testamento. Vocês estão desprezando a mesa do Senhor. Palavra de Malaquias. Ele está chamando a nossa atenção para um pilar. Porque a mesa não é uma possibilidade. A mesa é um princípio. Mexer, abrir mão da mesa é tirar o pilar de um prédio. E aí, de novo, não é Deus que está derrubando o prédio. É bom que a gente entenda isso. Então, nós não podemos abrir mão da espiritualidade da mesa, mesmo sem compreendê-la em toda a sua extensão. Na mesa, as nossas diferenças são colocadas de tal forma que nós deixamos de ser pessoas indiferentes, embora tenhamos sempre muitas diferenças. E elas vão continuar existindo. E elas precisam existir para que haja um encontro na mesa. E nesse lugar a gente compartilha absolutamente tudo. Então, terminando a minha fala, eu queria deixar isso com vocês agora na volta para casa. Eu e minha esposa, Luciana, levanta a mão aí, meu bem, para todo mundo te conhecer. Valorosa, né? Só tem um. Você só tem uma, que bom, né? Que bom. Nós estamos completando 30 anos de casado. E, evidentemente, que ninguém completa 30 anos de casado vivendo só situações boas. Vivemos muita coisa. Passamos por muitas realidades. Mas, felizmente, aprendemos o princípio da mesa lá atrás. E mesmo nos momentos mais difíceis, e mesmo nos melhores momentos, a mesa sempre esteve presente na nossa casa, respondendo até uma colocação sua. Teve um momento em que nós nos obrigávamos, e era uma obrigação, era uma agenda. Todas as segundas tinha alguém jantando, toda segunda-feira tinha alguém de fora da nossa casa jantando na nossa casa. E aí, vou até confessar uma coisa para vocês. Um dia eu sou engenheiro civil, minha formação é engenharia civil. Sempre trabalhei com números, com exatas, e encontro um amigo do mesmo jeito, um amigo dentro da mesma realidade, que vira para mim e fala assim: Cláudio, não aguento mais. Essa coisa de lógica, esse universo cartesiano, vou fazer um curso de culinária. Eu falei, nossa, que interessante, um curso de culinária. Ele nunca foi, mas eu fui. Fiz vários cursos de culinária, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. A Luciana morre de rir porque eu chego, minha esposa morre de rir porque eu chego em casa do meu primeiro curso, eu gosto muito de massa, chego em casa com as receitas do curso lá, né? Aí ela vai lá olhar, né? Deve ter pensado assim, esse cara foi num curso, e era à tarde ainda por cima, né? Aí eu fui fazer um curso lá. Aí ela chega em casa com as receitas, né? Todo cheio de anotação, que eu não sabia nada, gente. Nada. Há 10 minutos? Ok. Aí ela pega uma
a receita minha lá de molho branco. Tá lá, minha não, né? Tá a receita lá. Aí tá lá, tanto de farinha. Aí eu puxei uma setinha e escrevi assim, de trigo. Aí ela riu, né? Ela falou assim, como é isso aqui, meu bem? Eu falei, uai, não sabia, uai? E aí? Eu perguntei para a senhora que estava do meu lado, que farinha que é essa aqui? Sei lá se é de milho, sei lá o que que é. Aí a senhora do meu lado, de trigo, né, meu filho? Aí eu anotei lá, farinha de trigo e tal. E isso passou a ser uma realidade na nossa casa desde sempre. Não tenho talento, não é esse o meu ponto, eu aprendi. Eu sou engenheiro, então tem receita, vou lá e faço, né? Vou lá e faz assim, faz assado. Hoje eu me aventuro um pouco mais, né? Depois de tanto tempo, quase 20 anos. Mas o fato é só uma desculpa. Porque nós não nos assentamos à mesa por causa da comida. Nós não nos assentamos à mesa por causa do vinho. Nós nos assentamos à mesa para compartilhar pobrezas e riquezas. A espiritualidade dessa realidade transcende as nossas mentes e nos leva para lugares que nenhum de nós pode imaginar. De tal forma que, como eu comentei na primeira reunião, pode ser que a gente faça isso num barco que está pronto para naufragar. Não tem problema. Não tem problema. Nós vamos pegar o pão, vamos dar graças, vamos partir e vamos comer. Vamos compartilhar. Porque o segredo na mesa não é comer. No coxo é que os animais comem. Na mesa, o que a gente faz? A gente compartilha. Compartilha o quê? Pobrezas e riquezas. Como é que é o nome disso? Justiça. Abrir mão disso significa comprometer o sentido das nossas vidas. E os nossos filhos vão ficar bem perdidos se nós não ensinarmos isso para eles. Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.